Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Odete não perde a chance de provocar Celina durante um encontro casual. Com seu habitual tom sarcástico, ela faz insinuações sutis, mas maldosas, sobre o passado da rival, cutucando feridas antigas e deixando claro que não esqueceu as rusgas entre elas. Celina, por sua vez, tenta manter a elegância, mas sai visivelmente incomodada com a provocação. Enquanto isso, Sardinha começa a observar com atenção o comportamento de Solange e Renato. O clima entre os dois está diferente, mais íntimo, e o funcionário não demora a perceber que há algo além de uma simples relação profissional entre eles. Desconfiado, Sardinha comenta com um colega que acha que esse envolvimento pode estar afetando as decisões dentro da Tomorrow. Em outro ponto da trama, Maria de Fátima abre o jogo com Raquel e revela que está se relacionando com Afonso. A notícia pega a mãe de surpresa, que reage com cautela, já que conhece bem o caráter ambicioso da filha. Raquel teme que a relação esconda interesses financeiros e, como sempre, fica em alerta. Laís, por sua vez, leva um susto ao ver Marco Aurélio chegar de surpresa à pousada. O executivo aparece decidido a ver Sarita, e a mãe da menina se vê acuada diante da presença dele. Marco Aurélio, cada vez mais envolvido na vida da filha, deixa claro que pretende ter mais influência sobre a criação da garota, o que acende um sinal vermelho para Laís. Enquanto isso, César, em um ato sorrateiro, movimenta a conta de Maria de Fátima e retira uma quantia em dinheiro sem avisá-la. A jovem, ainda envolvida nos próprios planos, sequer imagina que está sendo passada para trás. Diante da crescente pressão de Marco Aurélio e do risco de perder a guarda de Sarita, Laís decide procurar Raquel e pede ajuda. Ela reconhece que, sozinha, talvez não consiga enfrentar a batalha judicial que se aproxima. Raquel, sensibilizada, promete usar sua influência para proteger mãe e filha. Na Tomorrow, Renato convoca uma reunião com os funcionários e faz um anúncio inesperado. Solange assumirá interinamente a diretoria da empresa. A decisão surpreende muitos, mas deixa claro que Renato confia plenamente em sua parceira, o que para alguns reforça os rumores sobre o envolvimento dos dois. Em Paraty, Marco Aurélio descobre que Maria de Fátima é filha de Raquel e imediatamente enxerga uma nova oportunidade. Ele propõe que a jovem vá até a cidade para conversarem. Curiosa e sempre atenta a possíveis vantagens, Maria de Fátima aceita o convite. O encontro entre Marco Aurélio e Maria de Fátima é direto. Ele, com seu jeito persuasivo, revela suas intenções e tenta convencê-la a colaborar com seus planos, deixando claro que pode haver algo vantajoso para ela, desde que esteja disposta a jogar conforme suas regras. Maria de Fátima sempre soube o que queria da vida: dinheiro, poder e prestígio. Desde que colocou os pés no Rio de Janeiro, ela traçou um plano minucioso para alcançar o que considera sucesso. E esse plano incluía, é claro, fisgar Afonso Reutemann, o herdeiro bilionário de Odete Reutemann. O casamento com ele era sua porta de entrada definitiva para o mundo dos ricos e influentes. Tudo parecia correr conforme o planejado. Mas como em toda boa novela, o inesperado bate à porta no momento mais decisivo, prestes a embarcar para Paris ao lado de Afonso, numa viagem romântica que serviria como o grande passo rumo ao noivado. Maria de Fátima é surpreendida por uma proposta que balança toda a sua estrutura. Ela é convidada para ser o rosto de uma campanha internacional comandada por ninguém menos que Mário Testino, um dos fotógrafos mais renomados do mundo da moda. O cachê oferecido é irresistível: R$700 mil por um contrato de 1 ano. Para qualquer modelo iniciante seria o sonho de uma vida. Para ela, ambiciosa como sempre, é a consagração de uma imagem que há muito tenta construir. A oportunidade surge após um teste feito às escondidas, por insistência de uma produtora que acreditou em seu potencial. O ensaio deu certo, e Testino ficou impressionado com o seu perfil. Era a chance de ouro que muitas aspirantes à fama jamais teriam. Mas havia um obstáculo considerável. Aceitar o trabalho significaria abrir mão da viagem com Afonso. E mais do que isso, poderia comprometer toda a encenação que vem fazendo para levá-lo ao altar. Fátima se vê diante de um dilema cruel. De um lado, a independência financeira, a projeção internacional e a carreira própria. De outro, o caminho mais seguro e calculado de se tornar esposa de um bilionário e garantir uma vida de luxo sem precisar levantar um dedo. Confusa e ansiosa, ela decide abrir o jogo com Afonso. Leva o contrato até ele, pede sua opinião e ouve um parecer sóbrio. Não assina nada agora, Fátima. Essa proposta pode esperar.
Vamos para Paris, depois você pensa com calma sobre isso. A resposta não agrada. Ela esperava entusiasmo, incentivo, talvez até orgulho. Mas o que recebe é cautela, e nas entrelinhas uma tentativa de controle. Mesmo assim, disfarça a frustração com um sorriso e diz que entende. Por dentro, porém, seu coração está dividido. O brilho nos olhos ao falar do ensaio, da campanha, das cifras, é impossível de esconder. Pela primeira vez, ela enxerga uma possibilidade real de ser alguém por mérito próprio, de ter fama e fortuna sem depender de um casamento forçado. Sozinha em seu quarto, Fátima repassa o contrato linha por linha. O valor, os benefícios, a exposição. Tudo parece perfeito, mas a dúvida a corrói. E se eu recusar isso e Afonso me larga? E se eu aceitar e perco tudo com ele? Se pergunta. Em meio ao conflito interno, ela recorre ao velho artifício dramático, face de vítima. Com voz embargada e olhar trêmulo, procura Afonso novamente. Diz que está em uma situação muito difícil, que se sente pressionada e perdida. Insinua que está disposta a abrir mão da carreira por ele, mas deixa claro, com delicadeza, que essa decisão tem um preço emocional. Afonso, encantado com a entrega aparente da jovem, promete que tudo será resolvido no tempo certo. Você não precisa provar nada para mim, só quero que esteja comigo, afirma. Mas Maria de Fátima não está convencida. Ela sabe que o mundo da moda é volátil e que propostas como essa não aparecem duas vezes. Além disso, a ideia de ser independente, de ganhar o próprio dinheiro, de ser admirada por quem é, começa a seduzi-la de forma inédita. Pela primeira vez, ela se vê como algo mais do que apenas a mulher de alguém. E assim, o que era para ser apenas mais uma jogada no tabuleiro de suas ambições, se transforma em um verdadeiro conflito existencial. Maria de Fátima está entre dois caminhos. O amor interesseiro que ela mesma construiu com Afonso, que pode lhe render estabilidade e status, ou a chance de construir uma carreira de sucesso por mérito, com dinheiro limpo e fama mundial. Essa decisão pode mudar tudo. Se optar pela carreira, corre o risco de ver seu plano de casamento ruir e perder Afonso de vez. Mas se abrir mão da proposta, pode se arrepender para sempre por deixar escapar sua única chance de ser uma estrela de verdade. Uma coisa, no entanto, é certa. Maria de Fátima, pela primeira vez, está sendo forçada a escolher entre depender ou crescer. E o mais surpreendente é que ela ainda não sabe o que mais a assusta. Maria de Fátima segue com suas manipulações e, desta vez, mente descaradamente para Igor. Com ar de vítima, ela afirma que está sendo perseguida por César, que, segundo ela, não aceitou o fim do relacionamento e insiste em procurá-la, tentando forçar uma reconciliação. Igor, desconfiado, tenta entender melhor a situação, mas Fátima é convincente ao dramatizar. Enquanto isso, Solange comunica a Renato que ele precisará se afastar temporariamente do trabalho. Preocupada com a saúde do chefe após seu recente colapso, ela explica que o descanso é necessário, mesmo que ele relute em aceitar. A notícia o pega de surpresa, mas ele sabe que ela tem razão. Ivan, por sua vez, não esconde sua irritação ao descobrir que Leila está se envolvendo com Marco Aurélio. Ele a confronta, apontando os riscos e a frieza do empresário, mas Leila parece decidida. Já Afonso estranha o comportamento de Mário Sérgio, que demonstra um interesse excessivo por assuntos da alta sociedade. Maria de Fátima, ao notar isso, também se incomoda. Enquanto os conflitos se intensificam, surge um novo casal em potencial. Daniela e Luciano trocam olhares, risos e começam a se encantar um pelo outro. Um clima de romance começa a nascer. Aldeide protagoniza um momento de ternura ao entregar sua boneca reborn para uma menina carente, emocionando quem presencia a cena. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Ivan tenta controlar os ciúmes ao ver Raquel conversando com Santiago. Raquel, por sua vez, se abala com a chegada repentina de Heleninha na roda de samba. O clima esquenta. Heleninha, visivelmente alterada, bebe ao notar Ivan observando Raquel com carinho. O inevitável confronto entre as duas acontece, repleto de tensão, ressentimento e palavras afiadas. Uma reviravolta amorosa vai surpreender os telespectadores e abalar os alicerces emocionais de Solange. Depois de vivenciar uma grande decepção ao flagrar Afonso aos beijos com Fátima durante um treino na praia, a ruiva, devastada,
acreditará que seu conto de fadas com o herdeiro da elite carioca chegou ao fim definitivo. Mal sabe ela que, em breve, viverá uma experiência ainda mais intensa, e com quem ela menos esperava, seu próprio chefe, Renato Vilar. Tudo começa após Renato enfrentar uma exaustiva jornada de trabalho que o levará a uma internação hospitalar por puro esgotamento físico e mental. Como um workaholic incorrigível, ele negligenciou todos os alertas, do corpo, da família e até da equipe, até que o colapso foi inevitável. Preocupada com a saúde do publicitário, Solange se oferece para ajudá-lo nesse momento delicado. O que começa como um gesto de empatia e solidariedade, logo se transforma em algo mais. Ao receber alta, Renato decide mudar de ares. Resolve deixar o apartamento que dividia com Marco Aurélio e se mudar, mesmo que provisoriamente, para o seu novo imóvel, ainda em reformas. Solange se oferece para acompanhá-lo nessa transição, preocupada com o fato de ele não estar em plena forma. O cenário é intimista. Caixas empilhadas, cômodos ainda sem móveis, cheiro de tinta fresca e uma única garrafa de vinho resgatada no meio da bagunça. Eles brindam a nova fase, ele, de recuperação, ela, de recomeço. Entre risos tímidos e olhares que duram um pouco mais do que o habitual, a tensão entre os dois vai crescendo. O silêncio que se instala em certos momentos diz mais do que qualquer palavra. A luz baixa da luminária improvisada lança sombras suaves no rosto de Solange, que pela primeira vez vê Renato não como o chefe sisudo da Tomorrow, mas como um homem vulnerável, interessante e irresistível. O beijo acontece de forma inesperada, mas natural. Um impulso, um suspiro contido, um passo à frente. E então, tudo muda. A distância entre eles desaparece, como se o universo conspirasse para juntar duas almas perdidas. A princípio hesitantes, logo se entregam à intensidade do momento. O desejo reprimido explode como um raio num céu carregado, e os dois se deixam levar, esquecendo os dramas do passado recente. Na cama improvisada, no novo quarto ainda sem cortinas, onde apenas um lençol cobre o colchão apoiado no chão, Solange experimenta uma nova faceta de Renato. Diferente do homem pragmático e sério do escritório, ele se mostra apaixonado, intenso, quase selvagem. Cada gesto, cada toque, revela um lado oculto do publicitário, capaz de despertar sensações que ela jamais imaginou sentir de novo. Terminada a noite, ainda ofegante, Solange se vira de lado e encara Renato com um olhar de encantamento misturado à surpresa. "Uau!", diz ela com um meio sorriso e o corpo ainda arrepiado. "Não imaginava que você fosse assim, tão intenso." Renato sorri, sem arrogância, mas com um brilho novo no olhar. "Você também me surpreendeu, Solange. A gente se entendeu de um jeito que eu não esperava." Ela ri, baixinho, e passa os dedos nos cabelos dele, agora desalinhados. "A vida é engraçada, né? Quem diria... Eu aqui, jurando que meu coração estava partido para sempre por causa do Afonso. Talvez esse coração só estivesse esperando a pessoa certa para bater de novo." Ele responde e beija sua mão com ternura. Os dois ficam em silêncio por alguns instantes, ouvindo apenas o som distante da cidade e o leve zumbido de uma lâmpada prestes a queimar. Mas naquele ambiente inacabado, algo se completa dentro deles. Não é apenas o sexo que os une, mas a sensação de terem encontrado abrigo um no outro em meio ao caos que os cerca. Solange, ainda deitada, se permite refletir. O que parecia apenas um momento de impulso se revela algo mais profundo. Não é só atração física. É uma conexão real, construída na convivência, na confiança e no afeto silencioso que sempre existiu, mas que só agora teve coragem de emergir. Do lado de fora, a vida continua. Afonso, alheio ao que aconteceu, começa a perceber que talvez tenha cometido um erro ao se envolver com Fátima. Já Solange, pela primeira vez em muito tempo, não pensa mais no que perdeu, mas sim no que pode ganhar. Na manhã seguinte, entre o aroma de café passado na cafeteira improvisada e os primeiros raios de sol que atravessam os vidros ainda sem cortinas, Solange e Renato se olham como se um novo capítulo estivesse prestes a começar. E está. O público que acompanhou as dores e frustrações de Solange finalmente verá a personagem viver uma história que não existiu na versão original da novela. Um enredo maduro, surpreendente e que promete mexer com as emoções de quem torce por ela desde o início. Solange e Renato
Agora têm algo em comum além do ambiente de trabalho. Um passado difícil, um presente incerto e, quem sabe, um futuro juntos. O que virá a seguir ainda é um mistério. Mas de uma coisa Solange tem certeza. Algumas surpresas da vida são simplesmente uau! César está cada vez mais incomodado com o comportamento de Maria de Fátima. A jovem ambiciosa e manipuladora começa a mostrar um lado que ele não consegue mais ignorar. Cansado das mentiras e dos jogos, ele a confronta e ameaça terminar tudo de vez. Se continuar com essas armações, eu vou embora. Não vou me afundar com você, avisa, deixando Maria de Fátima abalada e furiosa, embora tente disfarçar. Enquanto isso, Marco Aurélio comenta com Leila uma ideia inusitada que tem rondado sua cabeça: adotar Sarita. A menina, com quem criou laços nos últimos tempos, despertou nele um lado paterno que ele sequer sabia que existia. Leila, surpresa, não sabe se deve encarar isso como uma tentativa de redenção ou apenas mais uma jogada de imagem do empresário. Na agência, o ritmo de trabalho intenso começa a cobrar seu preço. Sardinha, amigo fiel de Renato, o alerta sobre o excesso de horas e o estresse acumulado. Você não é máquina, cara. Tá se matando aí por quê? Diz. A preocupação não é em vão. Sentindo-se esgotado emocionalmente e desconfortável com a convivência no apartamento de Marco Aurélio, Renato decide sair de lá e buscar um novo espaço. Marco Aurélio, ao saber da decisão, surpreende Leila com um convite inesperado. Quer que ela se mude para morar com ele. No restaurante, Lucimar toma coragem e pede a Raquel e Poliana uma oportunidade de trabalho. Com determinação e humildade, afirma que está disposta a recomeçar do zero. As duas se entreolham, sensibilizadas com o pedido, e consideram dar essa chance à jovem. Enquanto isso, Ivan leva um choque ao descobrir que Afonso está envolvido com Maria de Fátima. Você tá namorando a Maria de Fátima? Pergunta incrédulo. A revelação o deixa preocupado com as reais intenções da moça. Eugênio também começa a desconfiar das atitudes de Maria de Fátima, especialmente ao notar a troca de olhares estranha entre ela e Marina. A tensão no ar é perceptível, mas ninguém sabe exatamente o que está acontecendo entre as duas. Em outro núcleo, Aldeide aparece com uma novidade peculiar. Ela comprou uma bebê reborn com César e Olavo, encantada com a ideia de ser mãe novamente, mesmo que simbolicamente. Laudelino, ao vê-la com a boneca, fica visivelmente encantado, achando graça na sensibilidade dela. Enquanto isso, Bruno abre seu coração a Heleninha e confessa: eu gostava da Raquel, sim, mas nunca tive coragem de dizer. A revelação a pega de surpresa, reacendendo os sentimentos do passado. No final do dia, o cansaço cobra seu preço. Exausto, Renato desmaia repentinamente no chão da agência, deixando todos em pânico e selando um alerta definitivo. Ele precisa parar antes que seja tarde demais. Após muitos altos e baixos com Solange, Afonso finalmente toma uma decisão que mudará os rumos de sua vida amorosa. Mas talvez não da melhor forma. Cansado da indecisão e envolto em uma mistura de frustração e carência, ele acaba cedendo ao charme manipulador de Maria de Fátima. A jovem, que nunca escondeu sua ambição, percebe que o rapaz está vulnerável e decide agir para conquistá-lo de vez. Nos dias anteriores, Afonso até chegou a ensaiar uma reconciliação com Solange. Eles conversaram, relembraram momentos felizes e até trocaram olhares cheios de nostalgia. Solange, ainda apaixonada, nutria a esperança de que o ex-namorado voltasse atrás e que eles pudessem recomeçar. Mas tudo desmorona quando Maria de Fátima reaparece em cena e com um plano muito bem arquitetado. Sabendo da rotina de Afonso, ela consegue descobrir onde ele costuma treinar e decide armar um encontro por acaso. Ao vê-lo de longe, se aproxima com charme calculado e disfarça o entusiasmo. Nossa, que surpresa! Treinando por aqui também? Diz, como se o reencontro fosse fruto do acaso. Afonso, ainda impactado pela beleza dela, sorri. O clima entre os dois começa a esquentar rapidamente. Maria de Fátima, astuta, percebe o olhar sedutor de Afonso e se aproveita da situação. Sem cerimônia, toma a iniciativa e coloca delicadamente a mão dele em sua cintura. A reação do rapaz é imediata. Ele se deixa levar e a beija com intensidade, ignorando qualquer resquício de racionalidade. O que ele não imagina é que Solange, movida pelo ciúme, havia decidido segui-lo discretamente naquele dia.
De dentro de um táxi estacionado, ela testemunha a cena do beijo e sente seu coração despedaçar. Em silêncio, segura as lágrimas e pede ao motorista que vá embora, deixando para trás não apenas Afonso, mas também as esperanças que ainda mantinha. Enquanto isso, a aproximação entre Maria de Fátima e Afonso ganha o incentivo de alguém bastante inesperado. Odete Reutemann, a megera que nunca dá ponto sem nó, tem um plano em mente. Quer usar o envolvimento de Afonso com Maria de Fátima como uma forma de influenciar emocionalmente o rapaz. E quem sabe, até manipulá-lo em futuras decisões que envolvam os negócios da família Reutemann. Para isso, Odete decide envolver Celina, sua irmã e tia de Afonso. Durante uma conversa aparentemente inocente, Odete lança sua ideia com sutileza. O Afonso está muito sozinho. Precisa de companhia com mais regularidade. Talvez você pudesse sugerir que ele convidasse a Fátima para acompanhá-lo nos treinos. Celina, sem desconfiar das intenções ocultas da irmã, concorda. Acredita, sinceramente, que Fátima poderia fazer bem ao sobrinho. E no dia seguinte, faz a sugestão a Afonso, que reage com empolgação à ideia. Convidada para velejar com ele, Maria de Fátima finge surpresa e emoção. Os dois embarcam juntos e o clima de romance cresce com a proximidade, o mar calmo e os sorrisos trocados. Fátima, percebendo que o momento está favorável, decide sondar as intenções do rapaz. Com um ar meigo, pergunta: Afonso, posso te fazer uma pergunta? Claro, responde ele, relaxado ao timão do barco. Eu tô entendendo errado o que está acontecendo entre a gente? Afonso a encara, pensativo por um breve instante, e então sorri. Não, você tá entendendo tudo bem certinho. O coração de Maria de Fátima bate mais forte. Ela sabe que está prestes a conseguir exatamente o que queria. Fisgar um rapaz rico, influente e emocionalmente instável, pronto para ser moldado conforme suas vontades. Mas disfarça suas intenções com um toque de fragilidade calculada. Olha lá, seu Afonso Reutemann, você não brinca comigo, diz ela meio rindo, meio testando a seriedade da situação. Ele, sem titubear, responde: Eu não tô brincando. Você quer namorar comigo, Fátima? Por dentro, ela vibra. Por fora, mantém o semblante encantado, como se não esperasse o pedido. Sorrindo, se inclina e o beija. Após o beijo, Afonso ainda insiste. Você ainda não respondeu. Eu quero namorar com você, diz ela finalmente com um brilho nos olhos que mistura encantamento e triunfo. A filha de Raquel consegue enfim o que tanto desejava. Um relacionamento oficial com um Reutemann. Para ela, isso representa não apenas uma conquista amorosa, mas também um passo estratégico rumo ao status social que tanto almeja. Afonso, por outro lado, mal percebe o quanto está sendo manipulado. Cego pela paixão e carente de afeto verdadeiro, se entrega de corpo e alma a essa nova relação, sem imaginar os perigos ocultos por trás do sorriso de sua nova namorada. Enquanto isso, Solange sofre em silêncio, devastada com o que viu. Ela sabe quem é Maria de Fátima, conhece sua ambição desmedida e teme pelo que Afonso poderá sofrer ao lado dela. Mas, por ora, decide se afastar. A decepção é grande demais e seu orgulho ferido. O que Afonso ainda não sabe é que essa decisão impulsiva marcará um ponto de virada em sua vida, e não necessariamente para melhor. Ele está prestes a se envolver mais profundamente com uma mulher disposta a tudo para conseguir o que quer. E quando a verdade começar a emergir, o preço a pagar poderá ser alto demais. Voltas. A relação entre Solange e Afonso chega ao fim de vez. Em uma conversa franca com Mário Sérgio, Solange confessa que não há mais como seguir ao lado de Afonso. Cansada das incertezas e dos conflitos, ela decide encerrar esse capítulo da sua vida e buscar um novo caminho, contando com o apoio e o carinho de Mário Sérgio, que se mostra cada vez mais presente. Enquanto isso, Celina e Esteban fecham os últimos detalhes com a Tomorrow, produtora responsável pelas fotos e vídeos da aguardada exposição de arte. A parceria promete dar visibilidade internacional ao trabalho dos dois, consolidando suas carreiras. Ao mesmo tempo, Laís, Sarita, Marco Aurélio e Tiago se unem para organizar uma emocionante homenagem à fotógrafa Cecília, que segue internada em coma. O gesto comove a todos e reforça os laços de amizade e admiração que ela construiu ao longo da vida. Odete, sempre com seus planos e manipulações, volta a agir nos bastidores. Ela consegue convencer Celina a ajudá-la em uma nova estratégia.
aproximar Maria de Fátima de Afonso. Com receio, mas acreditando que isso pode ajudar o amigo a seguir em frente após o término com Solange, Celina acaba cedendo. Como parte do plano, ela sugere que Afonso convide Maria de Fátima para treinar com ele. A ideia é criar um ambiente de convivência entre os dois, sem pressões, mas com oportunidades para um possível envolvimento. Em paralelo, Heleninha e Tiago vivem um momento especial. Os dois são convidados para jantar na casa de Bartolomeu e conhecer a família de Ivan. O encontro marca um passo importante na relação, reforçando o vínculo entre os casais e trazendo leveza à trama. Mas nem tudo são flores. Solange, abalada emocionalmente, acaba adoecendo. Mário Sérgio, dedicado, assume os cuidados por ela e mostra que está disposto a estar ao seu lado nos momentos bons e ruins. Sua atenção e sensibilidade tocam Solange profundamente. Já no restaurante da Hípica, uma novidade movimenta os bastidores. Laudelino, um dos clientes mais antigos e fiéis do local, revela para Raquel e Poliana seu desejo de se aposentar. Mais do que isso, ele planeja vender sua empresa de catering e propõe oferecê-la aos sócios do restaurante. A proposta surpreende, mas pode representar uma grande oportunidade de crescimento para todos. No meio de tantas mudanças, Afonso decide dar um novo passo em sua vida afetiva. Influenciado pela convivência com Maria de Fátima e impulsionado por sentimentos ainda em construção, ele a convida para um encontro romântico e, de forma inesperada, a pede em namoro. A atitude deixa Maria de Fátima surpresa, mas encantada, abrindo espaço para um novo relacionamento na trama. O público verá mais um episódio de tensão entre Odete Reutemann e a filha Heleninha, agora agravado pela presença da psiquiatra Ana, que vem cuidando da recuperação da jovem. Inconformada com o tratamento da filha e sempre tentando impor sua autoridade, Odete invade o consultório da médica e acaba protagonizando uma cena vexatória, sendo, ao final, escorraçada pela profissional com classe e firmeza. A confusão começa quando Odete, sem sequer avisar, entra de supetão no consultório no meio de um intervalo entre as sessões. Com o tom sarcástico que lhe é característico, ela encara a médica e dispara. A Heleninha bebeu ontem. Ela deve ter comentado com você, não? Quer dizer, eu espero, né? Ou a senhora anda muito ocupada com teorias e pouco com resultados práticos? A psiquiatra, doutora Ana, mantém a compostura diante do ataque gratuito e responde com serenidade, mas sem ceder espaço. Dona Odete, a recuperação é um processo. Ela tem um método, um tempo. E, sinceramente, neste momento, ficar limpa não parece ser a prioridade da Helena, nem pelo visto da família. A resposta atinge Odete em cheio. A matriarca, visivelmente irritada, se aproxima com altivez e rebate com veneno. Isso é um absurdo! Está insinuando que eu não quero o bem da minha filha? Ora, o que me parece é que a senhora é incapaz de lidar com um caso sério. Uma médica medíocre, que não tem controle nem sobre os próprios pacientes. Mesmo diante do tom ofensivo, Ana se recusa a perder o equilíbrio. Com postura firme, porém polida, ela encara Odete e diz: Senhora, não existe conduta profissional que me obrigue a ser insultada. Aqui não é lugar para esse tipo de abordagem. Se a senhora deseja realmente ajudar sua filha, deveria começar respeitando os profissionais que estão tentando fazer isso por ela. Acho melhor a senhora ir para casa. Nesse momento, a porta se abre e Heleninha entra no consultório, surpreendendo-se ao flagrar a mãe no meio da discussão. Os olhos arregalados e a expressão de decepção dizem tudo. Mãe, o que é que você está fazendo aqui? Pergunta, sem esconder o desconforto. Odete tenta mudar de postura imediatamente, suavizando o tom, como se nada tivesse acontecido. Eu só vim conversar com a doutora, saber como você está. Afinal, você é minha filha. Mas Heleninha, já exausta das intromissões e julgamentos da mãe, não disfarça a frustração. Conversar? Ou fazer um escândalo? Porque é isso que você sempre faz. Entra, acusa, humilha. Você nem me perguntou se eu queria que viesse. Doutora Ana intervém, buscando acalmar a situação. Heleninha, podemos conversar mais tarde, se quiser. Talvez seja melhor vocês duas respirarem um pouco. Odete, percebendo que perdeu o controle da situação e não tem mais o domínio emocional da filha, se vira para sair, mas não sem antes lançar um último olhar de desdém. Eu só quero o melhor para você, Heleninha, mesmo que você não enxergue isso agora. Heleninha abaixa os olhos, mas a dor em seu semblante fala mais alto. Doutora Ana apenas observa, consciente de que, embora dura,
Aquela cena poderia ser um ponto de virada no processo da paciente. Ao sair, Odete ainda tenta manter a pose, mas a derrota silenciosa em sua expressão mostra que, dessa vez, ela saiu menor. Assim, Vale Tudo retoma com força um de seus temas mais sensíveis: a luta de Heleninha contra o alcoolismo e a constante pressão emocional imposta pela figura dominante da mãe. A cena, marcada por diálogos cortantes e atuações intensas, promete emocionar o público e levantar reflexões importantes sobre saúde mental, apoio familiar e limites. Para Odete Roitman, acostumada a impor sua vontade a qualquer custo, essa será apenas a primeira de muitas derrotas em sua jornada para tentar controlar o que, no fundo, nunca foi dela. Maria de Fátima segue articulando seus planos e faz uma nova proposta a Marco Aurélio. Em troca da devolução da mala com os dólares, exige que ele garanta um emprego para César na TCA. Disposta a se livrar do amante sem deixar pontas soltas, ela tenta resolver tudo nos bastidores, enquanto mantém sua imagem intacta diante de Afonso. Paralelamente, Jarbas aconselha Vasco a aceitar o valor estipulado para a pensão, mas o empresário reluta. No entanto, o juiz surpreende a todos ao determinar uma quantia ainda maior do que o esperado, deixando Vasco furioso. Enquanto isso, César é surpreendido por Freitas e outros capangas de Marco Aurélio. Sem entender o que está acontecendo, ele é capturado e se dá conta de que foi manipulado desde o início. Maria de Fátima, por sua vez, tenta se afastar de Afonso ao perceber que ele ainda tem dúvidas sobre Solange. Enquanto você não confiar em mim completamente, não faz sentido continuarmos, afirma, fria e decidida. Ela também comunica a Raquel que sua viagem foi cancelada, omitindo os verdadeiros motivos por trás da mudança de planos. Já Marco Aurélio, ao ouvir uma reveladora confissão de Leila sobre o envolvimento dos dois, se mostra fascinado e intrigado com a intensidade da relação. Em seguida, ele ordena que Freitas providencie a contratação de César na TCA, como prometido a Fátima. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Odete, sempre atenta a potenciais aliados e manipuláveis, demonstra um súbito interesse por César, enxergando nele uma peça útil em seus futuros planos. A teia de interesses e manipulações se aperta, com todos jogando suas cartas no perigoso tabuleiro de poder. César é enganado por Fátima, cai em operação falsa e perde fortuna em dólares. Essa garota vai pagar. Em Vale Tudo, César vai amargar uma das maiores decepções de sua vida ao cair em um golpe arquitetado com frieza por Maria de Fátima. Pensando que está prestes a iniciar uma nova vida milionária ao lado da amante, o modelo acaba sendo vítima de uma emboscada bem planejada por ela em parceria com o inescrupuloso Marco Aurélio. O resultado? Prisão, perda total da grana e um gosto amargo de traição. A trama começa com Fátima, como sempre, jogando em várias frentes. Seu objetivo principal agora é garantir estabilidade ao lado de Afonso, com quem pretende construir uma imagem de mulher respeitável e futura esposa perfeita. No entanto, para alcançar isso, ela precisa eliminar qualquer vínculo comprometedor com César, inclusive a maleta recheada de dólares que o modelo guarda como se fosse um passaporte para a liberdade. César, por sua vez, acredita estar no controle da situação. Confia em Fátima, ou ao menos pensa que ela ainda está envolvida com ele o suficiente para fugir juntos. Ao combinar um plano de fuga para o Uruguai, escolhe um hangar clandestino, onde embarcaria com a grana para uma vida nova. Mas tudo já está comprometido antes mesmo de ele chegar lá. Enquanto finge seguir o plano com César, Fátima age pelas sombras. Ela entrega a maleta com o dinheiro diretamente a Marco Aurélio, fechando um acordo que inclui, além da devolução da fortuna, um cargo para César na TCA. A vilã sabe que precisa se livrar do amante sem deixar pontas soltas, e nada melhor do que garantir que ele esteja longe de problemas e de sua vida, mesmo que isso custe a ele a liberdade momentânea. No dia marcado, César chega ao local do encontro. Em vez de Fátima ou de um avião esperando para decolar, ele é surpreendido por homens armados que se identificam como policiais. A operação parece real. Gritos, ordens, algemas, confusão. O galã é levado sem entender o que está acontecendo, acreditando ter sido descoberto pelas autoridades ou traído por alguém próximo. Preso, atordoado e ainda sem saber que tudo não passou de uma encenação, César tenta entender como seu plano deu tão errado.
Aos poucos, as peças começam a se encaixar. Ele descobre que não houve denúncia oficial, que não existem registros da operação e, principalmente, que Fátima sumiu, junto com o dinheiro. É então que a ficha cai. Foi vítima de um golpe armado nos mínimos detalhes por quem dizia amá-lo. A ira toma conta de César ao descobrir que Fátima entregou a maleta de dólares a Marco Aurélio de forma voluntária. Ele percebe que foi usado como uma peça descartável no jogo de interesses da ex-amante. A sensação de traição é profunda, ainda mais por vir de alguém com quem acreditava manter uma aliança, mesmo que movida por interesses. Essa garota vai pagar, com juros! Dispara César em um misto de fúria, vergonha e desejo de vingança. O galã, que por tanto tempo manipulou e enganou outras pessoas, agora prova do próprio veneno. E não será fácil engolir o fato de que foi superado em jogo sujo por alguém ainda mais fria e ambiciosa do que ele. Enquanto isso, Fátima segue impassível. Com a confiança de Marco Aurélio e de Afonso, ela se equilibra em duas versões de si mesma: a jovem sedutora e calculista e a mulher refinada e preparada para ser uma senhora de sociedade. Para ela, César não passa agora de um detalhe resolvido. Um capítulo encerrado com precisão cirúrgica. O embate entre os dois, no entanto, ainda promete render. César, com sede de revanche, não está disposto a deixar o golpe barato. E Fátima, mesmo acostumada a manipular os outros como peças num tabuleiro, pode ter subestimado o quanto a fúria de um homem ferido pode ser perigosa. Maria de Fátima propõe a Marco Aurélio um acordo ousado. Em troca da devolução da mala recheada de dólares, ele deve garantir um emprego para César na TCA. Determinado a resolver suas pendências, Jarbas aconselha Vasco a aceitar o valor proposto pela justiça para a pensão, mesmo que isso o desagrade. Enquanto isso, César acaba caindo nas mãos de Freitas e dos capangas de Marco Aurélio, sendo levado contra sua vontade. Em meio aos acontecimentos, Maria de Fátima decide se afastar temporariamente de Afonso. Ela é clara ao dizer que, enquanto ele continuar desconfiando de Solange, prefere manter distância. Mais tarde, comunica à mãe, Raquel, que a tão esperada viagem foi cancelada, sem dar maiores explicações. Marco Aurélio, por sua vez, se vê cada vez mais envolvido com Leila. Ele fica visivelmente fascinado com uma confissão inesperada dela sobre a natureza da relação entre os dois, o que o deixa intrigado e, ao mesmo tempo, seduzido. O juiz surpreende a todos ao fixar um valor de pensão ainda mais alto para Vasco pagar, gerando tensão e preocupação. Apesar disso, Marco Aurélio decide seguir com o plano sugerido por Maria de Fátima e ordena que Freitas providencie a contratação de César na TCA. A atitude desperta o interesse de Odete, que passa a olhar César com outros olhos, vislumbrando nele uma possível peça para seus próprios planos. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Após o fim conturbado de sua relação com Leila, Renato se vê em uma fase de transformações. Desiludido, ele decide tomar as rédeas da própria vida e se afastar do ambiente tóxico que dividia com Marco Aurélio. Determinado a seguir novos caminhos, o publicitário resolve se mudar para um apartamento só seu, onde possa recomeçar com mais liberdade e autonomia. É nesse momento de virada que uma surpresa o aguarda: o surgimento de um inesperado sentimento por Solange. A amizade entre Renato e Solange já vinha crescendo, marcada por confidências e momentos de cumplicidade no ambiente de trabalho. No entanto, a conexão entre os dois se intensifica quando Solange se oferece para ajudá-lo com a mudança para o novo lar. Entre caixas, risadas e histórias compartilhadas, um clima sutil começa a tomar forma. Nada explícito demais, mas carregado de significados e olhares que se prolongam mais do que o habitual. Após um dia exaustivo, Renato convida Solange para ficar um pouco mais e brindar a nova fase. Eles abrem uma garrafa de vinho, colocam uma música suave e, embalados pelo clima íntimo e acolhedor, começam a dançar, rindo de seus próprios passos desajeitados. Em um desses giros, os rostos se aproximam perigosamente e o beijo quase acontece. Quase. O som do despertador de um celular esquecido quebra o encanto.
e os dois se afastam, um pouco sem graça, um pouco sem saber o que dizer. Mas o momento, ainda que interrompido, já